Fabiana agora comentar sobre esses desdobramentos que a Operação Lava Jato causou no nosso judiciário e sobre o fim da operação, quer dizer, você acha que tem uma decisão política aí, Fabiana? Porque a gente teve a rediscussão da presunção de inocência, né, que possibilitou a candidatura também do ex-presidente Lula. Quer dizer, é mais um indício de que a política está presente nas decisões judiciais? Ela sempre esteve, né? Ter essa ilusão de que o Brasil não havia isso também não é verdade. O que nós vemos hoje é o ápice de algo que acontecia há muito tempo. Mas até para explanar mesmo, porque quando a gente fala, e a gente fala para pessoas que não são, às vezes, do direito, muita gente que nos acompanha não é do direito, quando a gente fala que houve a prescrição, significa que o Estado perdeu o direito de punir aquela pessoa. Vou dar um outro exemplo. O Liane e a Tameia já deram exemplos, mas eu vou dar outro. É aquela velha máxima que todos nós já sabemos. Vamos supor que houvesse um crime de homicídio e tal pessoa matasse o fulano conhecido, até para ficar mais fácil. Aí passa-se, ele foge e depois de 20 anos ele volta ao Brasil. O que vai acontecer? Todo mundo, vamos supor que pessoas viram, tem provas, todo mundo sabe que o fulano matou. E o Estado não vai conseguir punir, colocar aquela pessoa atrás das grades. Por quê? Porque houve a prescrição. Então, a nossa legislação existe a prescrição. Então, a prescrição punitiva nesse caso. Foi o que aconteceu no caso do ex-presidente Lula. Quando se tirou o processo, que ao meu ver também não tem o menor cabimento jurídico de anular, que remeteu à vara de Brasília, muitas provas se perderam pelo decurso do prazo, também existe isso, e houve essa prescrição que a Tameia explicou. Então, ele já é um senhor que tem a benesse da lei, que a prescrição é contada pela metade. Então, vamos supor que o crime, estou falando de cabeça, não sei, fosse 10 anos a prescrição, começou a contar a partir de 5, com aquele tanto de tempo, que também foi, ao meu ver, protelatório do pessoal ali da defesa dele, com tanto de recurso, né? Nós vimos embargos dos embargos, aquelas coisas que até virou piada, mas não é piada. Foi protelatório. Parece que eles ficaram tentando jogar os dados até dar o número que eles queriam. E deu. Deu o número da soltura do Lula e dessa famosa inocência, que de inocência, para nós, cidadãos comuns, não existe nada, absolutamente nada de inocência, porque os efeitos políticos do que aconteceu nos governos petistas, porque isso foi escalonado, tanto que existe envolvimento de outros políticos, não é somente do ex-presidente Lula e de empresários, nós sentimos esses efeitos políticos até hoje. Até hoje os cofres públicos estão em dívida em muitas coisas. Até hoje nós tivemos, engraçado que culpam a Lava Jato, culpam a Lava Jato por ter quase fechado empresas, né, empreiteiras. Está errado esse olhar, completamente equivocado. Se essas empresas participaram, é óbvio que tem que divulgar e sofrer os efeitos, isso é o mínimo. Então, todos os outros sofreram os efeitos. Então, parece, quando isso é jogado no ar, que não houve nada disso, que aí coloca uma culpa que também não existe, que o juiz Sérgio Moro seria parcial, né, deixando de ter a imparcialidade, e se isso fosse levado a sério no Brasil, que diria os ministros do STF, não é mesmo? Então, assim, parece que por conta disso, tudo ocorreu, e não foi isso. Foi um entendimento, também houve isso, mas não é o principal. Tanto que a Tameia acabou de dizer, foram 11 procuradores, foram diversos juízes, foi para o STJ, não foi isso. O que houve foi um entendimento de que aquela vara não seria competente no Paraná, deveria ser julgado em Brasília. Só que isso já com o processo todinho já em andamento, fase já de condenação, né? Então, acharam um suposto vício para poder anular tudo. Então, quando a gente assiste tudo isso, quando a gente assiste que parece que não é, e aí a gente vê até pessoas sendo processadas quando dizem que o Lula não é inocente, quando a gente tem um âncora de uma TV, de um dos principais jornais do Brasil, né? Estou falando do Jornal Nacional mesmo, e ele diz, para a justiça o senhor não deve nada. Mentira, deve. Olha aí a ação já da cobrança dos 18 milhões de impostos, entre outras coisas que com certeza estão
por aí rolando. Não é à toa que o ex-presidente Lula tem uma das maiores bancadas de advogados constituídos. Isso é tão sério, Rosana e demais que nos estamos assistindo, que eu tenho recebido diversos amigos advogados que estão sendo processados pessoalmente pelo advogado Zanin, porque ele não deixa ninguém falar coisas como nós estamos dizendo, mas o que nós estamos dizendo são partes de fatos e constatação de fatos históricos que ocorreram no Brasil, na parte jurídica principalmente. E só para adiantar, esses processos, obviamente, não estão dando em nada. Os que eu já tenho conhecimento, os advogados estão revertendo isso na justiça. Mas olha a que ponto chegamos. Temos que explicar por que dizemos que a prescrição punitiva do Estado deixou de ser executada porque ele já é um senhor e conta pela metade, e que, por isso, talvez ele não está novamente condenado pela vara de Brasília.